Olá, pessoas! Na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a sintaxe de concordância verbal. Então, nós vamos começar hoje a estudar um dos fundamentos da sintaxe. A sintaxe de concordância, o que vem a ser isso, né? Bem, quando a gente fala em concordância, a gente está falando na realidade, né, na coerência flexional, ou seja, quando a gente analisa, né, as frases, quando a gente dispõe as palavras dentro de uma frase, essas palavras se relacionam entre si. E essa relação entre elas acaba fazendo com que a flexão de uma afete a flexão de outra. Assim, por exemplo, né, quando a gente vai pegar um substantivo como, por exemplo, o substantivo menino, está no singular, no masculino. Se eu puser o adjetivo estudioso, por exemplo, né, menino estudioso, a gente vai ter esse adjetivo também no masculino singular. Ou seja, o adjetivo ali vai ter que ter o quê? Vai ter que ter uma coerência flexional com o substantivo ao qual ele está se ligando. Bem, mas na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre um tópico específico da sintaxe de concordância. A concordância verbal. O que vem a ser isso? Ora, a concordância verbal diz respeito exatamente à maneira como o verbo vai se flexionar de acordo com os termos que aparecem na oração. Então, uma coisa que é muito importante a gente começar desde já a estabelecer, né, é o seguinte: quando a gente vai escrever um texto, uma das três coisas mais importantes do ponto de vista da sintaxe é o quê? É a correta, né, é a correta coerência flexional. Então a gente tem que ter, na realidade, uma concordância. A concordância que a gente tem que fazer no nosso texto tem que ser uma concordância correta. Bem, então isso faz com que nós tenhamos muitas regras de concordância, né? Muitas vezes até as pessoas ficam decorando essas regras de concordância, preocupadas com todas as regras de concordância, quando na verdade a gente tem que prestar atenção muito mais em alguns casos específicos. E o caso mais importante, né? O caso que engloba a grande maioria dos equívocos e dos problemas de concordância que os alunos têm, é aquele que se refere à regra geral. A regra geral de concordância verbal diz o seguinte: no caso, né, do sujeito simples, o verbo vai concordar em número e em pessoa com o sujeito simples. Significa o seguinte, ó, sujeito, se o sujeito estiver na primeira pessoa, o verbo vai estar na primeira pessoa, né? Se o sujeito estiver na segunda, o verbo na segunda pessoa, e por aí vai. Se a gente tem o sujeito no singular, o verbo também vai estar no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Significa isso, então, concordar em número, né, singular, plural, e em pessoa, primeira, segunda e terceira pessoas. Então vamos ver alguns exemplos. Eu saí de casa ontem. Olha, observem aí que nessa frase aparece o verbo sair, né? E quem que é o sujeito do verbo sair? Quem é que saiu? Eu, né? Eu, primeira pessoa do singular. Perceba o seguinte, na hora que a gente vai conjugar o verbo, né? A gente vai ter que pôr esse verbo nessa frase na primeira pessoa do singular. Sair é primeira pessoa do singular. Saíste é segunda, saiu é terceira. Então o que a gente está observando aí é o quê? Que está havendo uma coerência na flexão, né? Então o verbo está coerentemente flexionado de acordo com o seu sujeito. A regra geral de concordância verbal, então, é uma regra razoavelmente bem simples, né? A gente tem aí, então, o verbo concordando com o sujeito em número e em pessoa. Vamos passar por um outro exemplo. O menino conheceu os professores. Bem, verbo conheceu, né? Verbo conhecer está aí. Quem é o sujeito desse verbo? Quem é que conheceu? O menino. O menino, então, observe, né? Está na terceira pessoa do singular, né? O menino é ele. O menino, terceira pessoa do singular. O verbo conhecer está na terceira pessoa do singular. Agora, se eu flexionar, né, o sujeito no plural, o verbo também terá que se flexionar no plural, concordando, então, fazendo essa coerência na flexão. Vamos ver, então, como é que fica. Os meninos conheceram os professores. Então, veja, antes era o menino conheceu, agora os meninos, sujeito no plural, o verbo também vai para o plural, né? Os meninos conheceram. A regra de concordância verbal, então, a regra geral de concordância verbal com o sujeito simples é uma regra, então, razoavelmente, né, sem maiores problemas, aí não apresenta muitos problemas para nós. Bem, só que existem casos em que a gente quer, evidentemente, quebrar essa regra de concordância. E aí a gente pode obter determinados valores, dependendo da nossa intenção, determinados valores estilísticos. Vamos então ver, né, um caso, né, de uma música em que a gente não observa essa concordância, mas isso acaba tendo um poderoso efeito de estilo na música. Vamos ver então um exemplo.
a gente observou aí, né, é exatamente essa questão do uso. Ó. A gente tem uma forma de substituição da primeira pessoa do plural, né, um nós, que é substituído aí na linguagem popular, né, na nossa linguagem natural, pela expressão a gente. Então, a gente é uma expressão que deveria, embora substitua a primeira pessoa do plural, deveria concordar na terceira do singular. Né? Então, a gente é, a gente faz, a gente quer. Agora, o que a gente está observando aí é que está sendo feita uma concordância, né, na primeira pessoa do plural. A gente somos. Então, quer dizer, está, nesse caso, o autor da música está quebrando uma regra de concordância, objetivando aí fazer essa transgressão mesmo à regra de concordância verbal. Vamos então agora passar para a regra geral no caso de concordância com o sujeito composto. Bem, como é que fica a concordância do verbo quando o sujeito tem mais de um núcleo? Né? Então a gente viu até agora os casos em que o sujeito tinha apenas um núcleo. Vamos ver agora os casos em que o sujeito tem mais de um núcleo. Bem, a regra é muito simples. O verbo vai ter que ficar no plural. Por quê? Porque tem mais de um núcleo, então a ideia é plural. Então, no caso do sujeito composto, o verbo fica no plural, respeitando o que é a regra de prevalência da primeira pessoa sobre as demais. Então, a primeira pessoa vai prevalecer sobre as outras. Significa o seguinte, tá, tem um sujeito composto, o verbo vai para o plural, mas em que pessoa do plural ele fica? Bem, se eu tiver se um dos termos estiver na primeira pessoa do singular, aí então o verbo fica na primeira do plural. Tá? Se um deles estiver na segunda pessoa, aí fica na segunda do plural e por aí vai. Vamos ver exemplos. Pedro e eu saímos de casa ontem. Olha lá, o verbo sair. Por que o verbo sair está no plural? Saímos. Porque nós temos mais de um núcleo no sujeito, né? Pedro e eu. Agora, por que está na primeira pessoa do plural nós? Porque, né, Pedro e eu, na verdade, somos nós. Tá? Então, quer dizer, essa regra também é uma regra intuitivamente simples. Pedro e eu, na verdade, é igual ao quê? É igual a nós. É um sujeito composto que equivale aí ao pronome pessoal nós. Então, Pedro e eu, observe então. Aparece a primeira pessoa do singular, eu. Então, a concordância é feita na primeira pessoa, porque a primeira pessoa prevalece sobre as demais, na primeira pessoa do plural. Vamos ver mais exemplos. Tu e Marta chegastes atrasadas. Por que aí tu e Marta a gente está concordando com chegastes, né? Então a concordância do verbo está aí, o verbo está flexionado na segunda pessoa do plural, no vós, né? Porque é o seguinte, ó, a segunda pessoa prevalece sobre a terceira. Então tu e Marta é igual ao quê? É igual a vós. E vós chegastes. Agora, sabemos, né, que esse fato de a segunda pessoa prevalecer sobre a terceira vai acabar nos gerando alguns problemas. Por quê? Porque, na realidade, nós não utilizamos mais o vós na nossa linguagem no português do Brasil. Né? Então, o vós está totalmente em desuso. Exatamente por isso, mais natural para a gente, e também uma construção correta, seria a gente analisar tu e Marta, não como sendo vós, mas como sendo vocês. E aí faz, então, a concordância na terceira pessoa gramatical no plural. Vamos ver o exemplo. Tu e Marta chegaram atrasadas. Olha lá, tu e Marta, vocês, né? Vocês chegaram. Então, aí estamos fazendo a concordância na terceira pessoa gramatical, chegaram, tá? Porque aí estamos considerando que tu e Marta, na verdade, vai ser igual a vocês. Vamos então ver agora casos especiais de concordância verbal. Então, por enquanto nós vimos as regras gerais, de certa maneira são elas que vão nortear o nosso estudo de concordância. Agora vamos estudar os casos especiais de concordância verbal. Vamos então começar vendo o primeiro caso, né? O caso de sujeito simples posposto ao verbo. Esse é um problema muito comum, né, da maioria das pessoas que usam o português, tá? Por quê? Quando o sujeito aparece depois do verbo, nós temos a tendência em deixar o verbo na terceira pessoa do singular, sempre, né? Porque temos a tendência de achar que aquilo que vem depois do verbo não é sujeito, e sim objeto. Então, exatamente por isso, acabamos cometendo alguns equívocos de concordância. Então, vamos ver exemplos em que esses equívocos acontecem e vamos ver, então, quais seriam as formas corretas e por que elas são formas corretas. Vamos lá. Foi feita uma reforma na empresa. Foi feita uma reforma, né? Por que aí está havendo um desvio em relação à norma padrão? Pelo seguinte, no caso da voz passiva, né, a gente tem que lembrar que o particípio ele se flexiona de acordo com o sujeito. Agora, observa o seguinte, o que é que foi feito nesse caso aí, no caso dessa frase, né? Foi feito uma reforma. Então, uma reforma é sujeito da voz passiva. Uma reforma foi feita. Então, o particípio deve se flexionar de acordo com o sujeito. Se o sujeito é feminino singular, a gente vai ter que ter também essa flexão no caso do verbo, né? Então, uma reforma foi feita. Então, vamos ver como é que fica a forma correta, então.
foi feita uma reforma. Olha lá, foi feita uma reforma na empresa com foi feita, né, que é a locução verbal aí, concordando, na realidade, com o seu sujeito uma reforma, que é um termo aí singular, né, e feminino. Vamos ver mais exemplos. Acabado os pães, comemos os peixes. Outro equívoco muito comum, né? Então aí um desvio em relação à norma padrão. Por quê? Acabado os pães. Ora, na verdade foram os pães que se acabaram. Então os pães são sujeito dessa ação verbal de acabar, tá? Então, na realidade, se os pães é um termo que é masculino, plural, a gente vai ter então o particípio se flexionando de acordo, tá? Então vamos ver como é que fica. Acabados os pães, comemos os peixes. Os pães, então, né, sendo acabados, né, a gente tem, então, agora, nesse caso aí, a concordância do verbo com o seu sujeito, né? Acabados os pães. O sujeito está no plural, o verbo particípio, nesse caso, também estará no plural. Então, esses são equívocos muito comuns, né? Essa questão de a gente pospor o sujeito e acabar achando que o verbo vai ficar no singular, no masculino, se for o caso do particípio da voz passiva. Então, cuidado com isso daí, porque a gente não está, na verdade, indicando uma regra nova. Isso aí é regra geral. Verbo tem que concordar com o sujeito. Vamos ver, então, agora os casos de sujeito composto posposto ao verbo. Ora, quando o sujeito composto está antes do verbo, a gente tem uma possibilidade de concordância que é no plural, né? Agora, quando o sujeito composto aparece depois do verbo, aí a gente tem mais de uma opção de concordância. E as duas estão corretas. Vamos ver então exemplos desse caso. Brilha o sol e a lua no céu. Olha lá, quem é que brilha nesse caso aí? O sol e a lua, né? Se o sol e a lua brilham, na realidade, como agora o sujeito está depois do verbo, a gente pode fazer essa concordância aí. Ou seja, concordar, né, o verbo apenas com o núcleo mais próximo. Brilha o sol. Tá? Então eu posso fazer isso se o sujeito composto aparece depois do verbo, eu posso fazer a concordância apenas com o núcleo mais próximo. Claro que continua correto nesse caso, né? Então a gente não vai perder correção se a gente puser o verbo concordando com todos os núcleos, tá? Continua correto. Vamos ver então uma outra possibilidade de escrita para essa mesma frase. Brilham o sol e a lua no céu. Olha lá, o sol e a lua brilham. Então, sujeito composto posposto ao verbo, a gente tem duas possibilidades de concordância. Ou concorda apenas com o núcleo mais próximo, ou então concorda com todos os núcleos. Lembrando que se um desses núcleos estiver na primeira pessoa do plural, né? Porque tem lá a regra de prevalência das pessoas. Bem, então agora vamos ver um texto em que o desrespeito à norma de concordância se justifica poeticamente, né? Pela questão da mensagem que se quer traduzir. Um texto do Carlos Drummond de Andrade. A morte emendou a gramática. Morreram Cacilda Becker. Não era uma só, eram tantas. Professorinha pobre de Pirassununga, Cleópatra e Antígona, Maria Stuart, Mary Tyrone, Marta de Albi, Margarida Gautier e Alma Weinmiller, Hannah Jelks, a solteirona, a velha senhora Clara Zanassian, adorável Júlia, outras muitas, modernas e futuras e reveladas. Era também um garoto descarinhado e astuto, pinga-fogo, e um mendigo esperando infinitamente Godot. Era principalmente a voz de martelo sensível, martelando e doendo e descascando a casca podre da vida, para mostrar o miolo de sombra, a verdade de cada um dos mitos cênicos. Era uma pessoa e era um teatro. Morrem 1000 Cacildas em Cacilda. O que Drummond diz nesse texto, né? A morte emendou a gramática, morreram Cacilda Becker. Por que, né, que ele usa, então, essa concordância aí do sujeito simples, mas a concordância dá no plural? Morreram Cacilda Becker. Olha, é uma maneira poética de ele traduzir, né, essas tantas personagens que Cacilda Becker interpretou no teatro, no cinema, no Brasil. Vamos ver então agora um outro tipo de equívoco muito comum de concordância, tá? Que é aquele que se dá pela contaminação do plural. Ora, como assim? Né? Na realidade, essa contaminação do plural consiste exatamente em a gente pôr um adjunto adnominal depois do núcleo do sujeito, e esse adjunto adnominal traz um termo que está no plural.
Bem, o que a gente tem que lembrar então? O verbo ele concorda com o sujeito, no caso com o núcleo do sujeito, né? Só que se eu ponho um adjunto adnominal plural depois do núcleo do sujeito, esse plural acaba contaminando às vezes o verbo e faz com que a gente cometa equívocos. Então vamos ver exemplos. O pedido dos artistas fizeram que ele revisse a decisão. Então olha só o que acontece aí, né? O pedido é o núcleo do sujeito. Então o pedido fez que ele revisse, né? Agora, o que a gente fez aí? O pedido dos artistas fizeram. Pelo fato de termos posto um adjunto adnominal aí no plural, né, dos artistas, seguindo o núcleo do sujeito, esse plural acabou contaminando o verbo. E isso, na verdade, é um desvio, né? É um erro, no caso, tá? Um solecismo de concordância, um vício de linguagem que a gente deve evitar. Então toma muito cuidado, porque toda vez que você afastar o verbo do núcleo do sujeito, você está correndo o risco de acabar se contaminando pelo adjunto adnominal. Então toma muito cuidado para que isso não aconteça. Vamos ver então como é que essa frase se torna correta. O pedido dos artistas fez que ele revisse a decisão. O pedido fez, né? Porque o núcleo, o que é que fez que ele revisse a decisão? O pedido dos artistas. E o núcleo é o pedido é que fez, né? Não os artistas que fizeram. Foi o pedido que fez que ele revisse. Então, eu tenho que concordar o verbo com o núcleo do sujeito. Então, toma muito cuidado, porque se o adjunto adnominal ou um complemento nominal estiver aí no plural, seguindo o núcleo do sujeito, às vezes a pessoa acaba se deixando levar por essa ideia do adjunto adnominal e vai flexionar o verbo não de acordo com aquilo que ele tem que se flexionar. Vamos ver mais exemplo. A pergunta dos alunos universitários intrigaram o professor. Olha lá, o que é que intrigou o professor aí? A pergunta dos alunos universitários. Então, o que a gente está observando? Ó? A pergunta intrigou, né? O que a gente está, então, percebendo de desvio aí em relação à norma padrão é porque, pelo fato de nós termos posto aí, né, os alunos universitários aí no plural, a gente acaba contaminando isso no verbo e comete esse problema de concordância verbal. Muita atenção para esse caso. Como é que fica essa frase então correta? A pergunta dos alunos universitários intrigou o professor, né? Porque o que intrigou o professor foi a pergunta, e a pergunta no singular, verbo então na terceira pessoa do singular. Bem, então agora vamos ver um outro caso muito importante de concordância verbal, que é o caso da concordância dos verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? Verbos impessoais são aqueles que não apresentam sujeito, né? São verbos específicos, são verbos, né, que não é qualquer verbo que é impessoal, tá? Apenas alguns verbos são impessoais. No caso desses verbos que não têm sujeito, né, desses verbos impessoais, como que a gente faz a concordância? Ora, a concordância ela é feita preferencialmente, né, então a concordância é feita, aliás, obrigatoriamente, na terceira pessoa do singular. Então a gente tem que fazer a concordância desses verbos na terceira do singular. Só há um verbo impessoal que a gente poderia concordar no plural. Qual seria? O verbo ser impessoal. Daqui a pouco a gente comenta sobre ele. Vamos então ver os casos de concordância dos verbos impessoais. Vamos para o primeiro exemplo. Houveram acidentes graves na semana passada. Ó, veja o seguinte, o que eu tenho aí? Um verbo impessoal, né? O verbo haver no sentido de existir ou então de acontecer, ocorrer. Esse verbo haver nesses sentidos, então, ele é o quê? Ele é impessoal. Não apresenta, portanto, sujeito. Então, o que é que houve? Houve acidentes graves, é o objeto direto do verbo haver. Por quê? Porque sujeito ele não apresenta, ele é um verbo impessoal. Pelo fato de não apresentar sujeito, a concordância dele tem que ser feita no singular. E o que a gente observa aí é então um desvio em relação à norma padrão, né? Esse verbo deveria estar flexionado no singular. Desse jeito, vamos ver então como é que fica a correção dessa frase. Houve acidentes graves na semana passada, né? Então, houve acidentes, tá? Então, a gente não pode fazer essa concordância com o objeto direto do verbo haver. Por que não? Porque o verbo haver, né? O verbo concorda com o sujeito. Se ele é impessoal, se ele não apresenta sujeito, a concordância, então, se dará, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Houve um acidente, houve vários acidentes, sem flexionar o verbo no plural. Vamos ver um outro exemplo. Ocorreu acidentes graves na semana passada. Agora observe que acontece o contrário, porque que verbo que apareceu aí? O verbo ocorrer. O verbo ocorrer é impessoal? Não. É o haver no sentido de ocorrer que é impessoal. Se o ocorrer não é impessoal, então aí a gente tem um problema, né? Por quê? Porque o verbo está no singular e o sujeito dele está no plural. Não está havendo concordância. O que é que ocorreu? Acidentes, né? Então, na verdade, temos que corrigir essa frase. Vamos ver então como é que fica a correção.
Ocorreram acidentes graves na semana passada. Ah, tá. Então, o que é que ocorreu? Acidentes graves, sujeito no plural. Ah, mas como é que eu vou saber se o verbo é impessoal ou não? Na verdade, a gente tem que guardar os verbos impessoais no português, né? Então, o haver, no sentido de ocorrer, é impessoal. Só que o ocorrer não é impessoal. Ele tem sujeito e concorda com o seu sujeito. Vamos ver mais exemplos de verbos impessoais. Não podem haver dúvidas sobre este assunto. Então, ó, observa aí, né? que a gente tem, no caso agora, é uma locução verbal. Não podem haver dúvidas. Quem é o verbo principal nessa locução verbal? O verbo haver, no sentido de existir. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, não tem sujeito. Então, o que acontece com toda a locução verbal? Ela é impessoal, não há sujeito. Ah, Madeira, mas tem outro verbo aí, tem o verbo poder aí. Mas isso não importa. O que importa é o verbo principal da locução verbal. E o verbo principal aí é o quê? Impessoal. Então, essa concordância também está, né, incorreta, tá? Temos, então, que ajustar isso daí no singular. Então, toda vez que eu tiver uma locução verbal, uma expressão verbal, com o verbo principal sendo um verbo impessoal, essa locução vai se comportar como se fosse um verbo impessoal sozinho, ok? Então vamos ver como que fica. Não pode haver dúvidas sobre este assunto. Olha, não pode haver dúvidas. Pode haver no singular. Por quê? Porque o verbo haver é o verbo que manda nessa locução verbal. Ele é o verbo principal. Então, se ele é o verbo principal e se ele sozinho ficaria no singular, a locução verbal também tem que ficar no singular. Mais exemplos. Não pode existir dúvida sobre este assunto. Aí, no caso, né, nós estamos substituindo o verbo haver pelo verbo existir. E o verbo existir não é impessoal. Quem é impessoal é o haver no sentido de existir. Opa, então está havendo o quê? Está havendo um problema de concordância nesse caso. Está havendo um desvio em relação à norma padrão. Porque o verbo existir, já que ele não é impessoal, ele tem sujeito. Então, o que é que não pode existir? Não pode existir dúvidas. Dúvidas, sujeito no plural, o verbo deveria estar no plural. Então, vamos ver a correção. Não podem existir dúvidas sobre este assunto. Podem existir. O sujeito de podem existir é quem? É dúvidas, né? No plural, então a locução verbal fica no plural, porque o existir não é impessoal. Se eu troco pelo haver aí, o haver é impessoal, aí a locução tem que ficar no singular. Vamos passar para outros exemplos. Fazem 10 anos que ele se foi. Temos aí um outro verbo impessoal, que é o verbo fazer, indicando tempo decorrido. Fazem 10 anos. Bem, na realidade, se esse verbo aí é impessoal, como é que se dá a concordância dele? Ele deve ficar flexionado na terceira pessoa do singular. Ele não pode concordar com o objeto direto. O verbo não concorda com o objeto direto. Então, eu não posso dizer, nesse caso, né, de acordo com a norma padrão, fazem 10 anos. Então, isso é um desvio em relação à norma padrão. A correção fica assim, ó. Faz 10 anos que ele se foi. Então, essa é a forma, né, padrão de a gente escrever, então, o verbo fazer indicando o tempo decorrido. Já que ele é impessoal, toda essa expressão aí, né, faz 10 anos, na verdade, é uma oração sem sujeito, e por ser uma oração sem sujeito, o que vai acontecer? O verbo concorda, né, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Faz 10 anos. Mais exemplos. Devem fazer meses que ele partiu. Aí temos o mesmo caso, o verbo fazer indicando o tempo decorrido. Agora, aparece uma locução verbal. Quem é que manda na locução verbal? O verbo principal, que é o último, né? O verbo fazer. Se o verbo fazer, se ele estivesse sozinho nessa frase, o que aconteceria? Ele ficaria no singular. Se ele ficaria no singular, a locução verbal tem que ficar no singular, porque ela é impessoal. Então, temos que corrigir isso daí, porque aí está apresentando, então, né, um desvio em relação ao padrão. Como é que ficaria a correção? Veja. Deve fazer meses que ele partiu, né? Então, meses não é sujeito do verbo fazer. No caso, é o objeto direto desse verbo, e o verbo fazer, né, não apresenta sujeito nesse caso. Por isso que a locução tem que ficar no singular. Mais exemplos. Choveu chuvas torrenciais em agosto. Temos aí um verbo que indica fenômeno da natureza. Se ele indica fenômeno da natureza, né, o que acontece? Ele é impessoal. Se ele é impessoal, como é que fica a concordância dele? Ele vai ter que ficar na terceira pessoa do singular. Choveu chuvas torrenciais. Ele não vai concordar com esse objeto direto aí que a gente chama de intrínseco ou interno, tá? Então ele não concorda com esse objeto direto, tá bom? Ele vai ter que ficar no singular porque se trata de um verbo que indica fenômeno. E verbos que indicam fenômeno são impessoais, devem ficar então na terceira do singular. Agora vamos ver um outro exemplo.
choveram palavrões naquela discussão. Aí você fala assim, mas então nesse caso aí apresenta um desvio. Não, essa construção está correta. Por quê? O verbo chover, nesse caso, não está indicando mais um fenômeno da natureza, né? Porque não é um fenômeno da natureza chover palavrões, tá? Então, nesse caso, o verbo chover não é impessoal. E aí ele vai ter o sujeito, vai ter que concordar com o sujeito. O que é que choveu? Palavrões. Palavrões choveram, então o verbo tem que ser flexionado no plural nesse caso aí, porque não se trata mais de um verbo impessoal, não se trata de um verbo que está indicando fenômeno da natureza. Vamos passar para outro exemplo. Fez 15 graus ontem. Olha lá, verbo fazer, né? Nesse caso aí é um verbo que indica fenômeno, tá? Fazer grau, né? É um fenômeno da natureza. E se eu digo fez 15 graus, se essa expressão aí não tem sujeito, né? Se essa oração não tem sujeito, na realidade então o verbo fica na terceira do singular. Fez 15 graus e não fizeram 15 graus. Olha outro exemplo. Deve estar fazendo 2 graus. Veja, eu não vou dizer devem estar fazendo 2 graus, tá? Por quê? Porque toda essa locução verbal deve estar fazendo, né, é impessoal, está indicando fenômeno da natureza, então ela fica no singular, deve estar fazendo. Vamos passar para outro exemplo. É 1 hora. São 2 horas. Nesse caso temos o verbo ser impessoal. Só que o verbo ser impessoal é uma exceção. Ele não é, né, como os impessoais, ele não é obrigatório na terceira do singular. Ele pode se flexionar de acordo com o predicativo. Então o verbo ser é a exceção dos impessoais. Se o predicativo estiver no singular, o verbo ser fica no singular. Se o predicativo estiver no plural, o verbo ser fica no plural. Então eu digo é 1 hora, porque o predicativo 1 hora está no singular. Agora eu vou dizer são 2 horas, porque o predicativo 2 horas é o quê? É plural. Vamos ver outro exemplo. Deve ser 1 hora e devem ser 2 horas. Agora temos locução verbal, né? Deve ser, né? O verbo ser aí é o principal, indicando o quê? Indicando o hora, então é um verbo impessoal. 1 hora é o predicativo no singular, então a locução fica no singular. Deve ser 1 hora. Agora, se o predicativo estiver no plural, 2 horas devem ser, a locução verbal vai ter que concordar com o predicativo. Então, atenção ao caso dos verbos impessoais. Todos eles, né, estejam sozinhos ou em locuções verbais, vão ficar o quê? Na terceira do singular. A exceção do verbo ser, quando ele é impessoal. O verbo ser indicando horas, datas e distância, ele é impessoal. Só que no caso do verbo ser, a concordância é feita com o predicativo. Vamos ver agora um outro caso de concordância verbal. O caso de concordância quando aparece o ser apassivador. Bem, o ser apassivador, né, ele é o quê? Ele é aquele pronome que aparece para passivar o verbo, para levar o verbo para a voz passiva. O que eu tenho que lembrar no caso do verbo que se liga a um ser apassivador? Que a concordância se dá com o sujeito da voz passiva. Então, se a voz passiva tem sujeito no singular, verbo no singular. Se a voz passiva tem sujeito no plural, verbo no plural. Vamos ver exemplos. Vende-se este terreno. Olha lá, quem vende, vende algo. O verbo é transitivo direto. Se é transitivo direto e está com C, o que o C é? Apassivador. A pessoa que vende está vendendo o que aí? O terreno, né? Se ela está vendendo o terreno, aí o terreno seria o objeto direto. Agora, como apareceu o C apassivador, o que acontece com o objeto direto quando eu passo da ativa para a passiva? O objeto direto vira sujeito. Então, este terreno, nesse caso, é sujeito do verbo vender. Como está no singular, o verbo vender está no singular. Agora, se eu puser o sujeito no plural, o verbo vai ter que ir para o plural. Olha só. Vendem-se estes terrenos. Estes terrenos aí, agora sujeito da voz passiva, né? Está no plural, o verbo também tem que estar no plural. Vendem-se estes terrenos. Estes terrenos são vendidos no caso da passiva analítica. Vamos ver mais exemplos. Não se devem fazer essas perguntas. Olha, por que aí a gente tem então essa concordância estranha, né? Não se devem fazer essas perguntas. Pelo seguinte, quem faz, faz algo. Então o verbo fazer é transitivo direto. Se ele é transitivo direto e aparece numa locução verbal que tem o ser, o que o ser é? Apassivador. Então, na verdade, as perguntas aí funcionam como o quê? Funcionam como sujeito da oração. Então, perguntas é o núcleo do sujeito. Bem, como o núcleo do sujeito está no plural, não se devem fazer, tá? Para concordar com o sujeito, perguntas. Vamos ver então agora um outro exemplo. Podem-se buscar outras soluções, né? Aí temos também uma locução verbal, ó. Pode buscar. Quem pode buscar algo. Então a locução verbal é transitiva direta. Pode buscar o que nesse caso? Outras soluções seria o objeto direto. Mas como apareceu o C, o que o C faz?
transforma, faz esse verbo ir da ativa para passiva, então a passivo verbo, e aí o objeto direto vira sujeito. Exatamente por isso a locução verbal tem que ficar no plural, concordando com o sujeito, né? Então podem se buscar outras soluções. Então a concordância tem que ser feita de acordo com o sujeito. Sujeito no plural, o verbo vai ter que estar, no caso a locução verbal aí, tem que ser conjugada, tem que ser flexionada no plural. Vamos então agora passar para o caso de concordância com outro C, o C, índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso aí, ó, quando aparece o índice de indeterminação do sujeito, a concordância deve ser feita na terceira pessoa do singular. Então, o verbo com índice de indeterminação do sujeito C fica na terceira pessoa do singular. Ah, mas como é que eu não vou confundir o C apassivador com o C índice de indeterminação do sujeito? Depende de que tipo de verbo, na verdade, o C está se ligando. Se o C está se ligando a verbos que podem ir para a voz passiva, VTDs e VTDIs, aí ele é apassivador. Agora, se ele se liga a Cs que não podem ir para a voz passiva, VTIs, VIs e VLs, aí ele é índice de indeterminação do sujeito. Então vamos ver exemplos. Concordou-se com esta ideia. O C, nesse caso, é índice de indeterminação. Por quê? Quem concorda, concorda com alguma coisa. O verbo é VTI. VTI com C. VTI pode ser apassivado? Não. É por isso que o C não é apassivador nesse caso. Então, se esse verbo aí está se ligando ao C, né, esse C é um índice de indeterminação do sujeito, o sujeito será dito indeterminado e o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular sempre que ele aparece com o C, índice de indeterminação do sujeito. Então, a grande questão aí é você o quê? Determinar se o C é índice de indeterminação ou se é apassivador. Porque se for apassivador, o que acontece com o verbo? Concorda com o sujeito da voz passiva. E se for índice de indeterminação, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, vamos ver um outro exemplo. Concordou-se com estas ideias. Olha lá, pus agora, né, o objeto indireto do verbo concordar no plural. Aconteceu alguma coisa aí com o verbo concordar? Ele foi para o plural? Não. Eu não vou dizer concordaram-se com estas ideias, por quê? Porque, na verdade, esse C não é apassivador. Não vou dizer que essas ideias foram concordadas, né? Isso não teria sentido. Esse C que aparece com o verbo concordar aí é o índice de indeterminação. E aí o verbo fica, então, na terceira pessoa do singular. Vamos ver mais exemplos. Não se deve discordar das opiniões dela. Olha lá, temos aí um caso agora com locução verbal, né? Não se deve discordar. Quem discorda, discorda de, né? Se quem discorda, discorda de, eu estou discordando de que nesse caso? Das opiniões. Então agora observa o seguinte, né? Não se deve discordar. A locução verbal é deve discordar, que é a transitiva indireta, discordar de. Se está com o C, o que o C é? Apassivador? Não, porque a locução é transitiva indireta. É índice de indeterminação do sujeito. O que acontece então com a locução verbal? Fica na terceira do singular. Não se deve discordar, né, das opiniões. No caso aí, né? Então, observa, não se deve no singular. Tá? Então, atenção para isso daí. Ó. Se apassivador, verbo concorda com o sujeito. Se índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular.